seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma percepção que eu tive há um tempo de quando na verdade eu comecei a me organizar espiritualmente, eu comecei a fazer estudos espirituais, eh, sobre hermetismo, magia, leis da espiritualidade, ou até mesmo religiões específicas, panteões de deidades, entendendo, fazendo meditação, fazendo projeção, consequentemente, meus guias, deidades que me cuidam, me acompanham, foram aparecendo, eu percebi, e eu não sei se isso também acontece com vocês, ataques espirituais, vindos de sonhos, vindo em sonhos, vindo de pessoas próximas, eu sentir mesmo a energia um pouco estranha e eu precisar enfim, aprender a me proteger energeticamente. Então eu quero falar quando você está caminhando, né, podemos dizer que você está no caminho certo, o que eu acho certo e errado um pouco determinista demais, porque para uns é certo, para outros pode não ser, mas eu vou falar aqui o caminho certo, tá? Porque o caminho certo para você é o que funciona para você, na sua realidade, do que você veio viver e entender, enfim. Então quando você está no caminho certo, por que acontecem esses ataques, né? E isso foi informações que até que eu tive de alguns guardiões, que eu converso com eles conversam comigo e eles foram me explicando que, normalmente, quando você tá, podemos dizer, cego, de olhos fechados, acho que é a melhor palavra. Quando você tá de olhos fechados para a espiritualidade, você só tá vivendo aqui a matéria, trabalho, estuda, família, boletos e trabalho, enfim, você não vê o mundo espiritual. Não significa que ele não exista, mas você não vê ele. E aí, normalmente acontece da gente ser puxado pela espiritualidade, porque é algo natural. Apesar de não ser ensinado assim, tipo na escola, podemos assim dizer, como matemática, física e português, é algo que existe. E sempre existiu e sempre vai existir. Então a gente acaba sendo puxado, sabe? De alguma forma a gente vai ser levado para a espiritualidade, para experienciar coisas. E aí você vai se encontrando, vai entendendo, vai pesquisando, vai criando práticas também. Acontece momentos em que você sofre certos ataques, né? Seja por paralisia do sono, você ver coisas, você tem muitos pesadelos e você sente que aquele pesadelo ele ele foi real, sabe? Algo ali realmente aconteceu. Ou pessoas próximas a você começam, sei lá, te atacar, mudar completamente, isso acontece. Então, como é que isso chega, né? Como é que isso chega na matéria? Como é que isso chega no sonho? Como é que isso consegue se conectar com essas pessoas, né? Podemos dizer assim, essa egrégora. Eu vou botar como egrégora, mas é uma energia que ela vem várias outras energias dentro dela. Essa energia densa negativa. Normalmente, o que acontece? A gente está num processo, estamos cegos, como eu estava falando antes, abrimos esse nosso terceiro olho, podemos assim falar, abrimos nossos olhos para a espiritualidade, para a magia, a gente começa a entender certas coisas, ou então você se apega com Deus, você vai para o espiritismo, ou enfim, gente, tem muita coisa aí que dá pra gente seguir certos caminhos perante a espiritualidade que são dentre as religiões. Ou então você vira um espiritualista, enfim. E aí você percebe que começa a ter sonhos estranhos, começa a se sentir cansado, começa a se sentir realmente pesado, sabe? Ou então pessoas próximas, como eu estava falando, começam a te atacar. E como é que essas energias elas conseguem acessar essas pessoas? O que acontece muito é que essas pessoas provavelmente
elas não devem se cuidar, obviamente, energeticamente, ou então elas têm uma vibração que, seja por ações, pensamentos, padrões que essa pessoa tem de fala, de ações que vibram em sincronicidade, né? Então a energia ela tá vibrando aqui, a pessoa tá vibrando na mesma frequência, podemos assim dizer. Então consegue existir esse acoplamento, né? Consegue existir essa conexão dessas energias. Então, essas energias negativas conseguem utilizar a matéria dessa pessoa, e a pessoa às vezes nem tá percebendo o que ela tá fazendo, para atingir você, ou enfim, né, que tá fazendo esse processo de conhecimento espiritual, de entendimento espiritual. Porque quando a gente aprende sobre espiritualidade, a gente cria práticas, até orações, enfim, não importa, você aumenta a sua vibração. Então, se você estava vibrando aqui, você começa a aumentar aos pouquinhos. Então, você melhora padrões de pensamento, de ações, você aprende a se afastar de certas pessoas, você aprende a se afastar de certas situações, você começa a ter ações no seu dia a dia, que é o todo dia um pouquinho, que vai fazendo com que você vai se sentindo bem, você vai ficando mais animado, você vai tendo mais energia. Só que daí essa vibração, essa egrégora, enfim, ela obviamente vem para desencaminhar. Você tem energias para encaminhar, tem energias para desencaminhar. Eu acho que eu já falei no vídeo sobre ordem, caos, positivo, negativo, luz e sombra, que é o equilíbrio. O equilíbrio, ele sempre vai tentar ali, às vezes vai estar um pouco mais para cima, outro pouco mais para baixo, e a gente, como donos da nossa vida e tudo mais, protagonistas, pessoas que devem se cuidar primeiramente, né? A gente é prioridade na nossa vida, a gente precisa estar percebendo quando tem certas energias que estão querendo desencaminhar e se estão realmente tendo energias que estão querendo encaminhar, ajudar e guiar, enfim. Então, você, às vezes, acontece isso, é natural, gente. Por quê? A gente não vai estar toda hora vibrando super alto. A gente tem um processo de entendimento, então a gente vai vibrando um pouquinho mais. Tendo consciência, meditando, projeção, conversa com o guia se aproxima, você se aproxima. Na verdade, você permite, né, que esse seu guardião se aproxime de você. Ou quando você faz suas práticas de oração, leituras, você também vibra mais alto. Então, toda aquela família espiritual, podemos assim dizer, consegue se aproximar. Não é que eles vão se aproximar de você conforme você vai falando. Na verdade, é isso, mas na verdade é como se você permitisse, é como se você deixasse o espaço entre você e essa energia, essa egrégora que quer te ajudar, que quer te proteger, cada vez mais próxima a partir das suas práticas. É isso, consegui explicar. Então você que vai aproximando, ou você também vai afastando, também pode ser, às vezes você para de praticar, às vezes você para de fazer enfim, suas práticas, as suas coisas ali que funcionavam, que estavam te ajudando, e você começa a se densificar, porque a energia dessa terra que a gente habita, nessa matéria, ela é naturalmente mais densa, ela é naturalmente mais negativa, podemos assim dizer. E, por favor, me entendam, quando eu digo negativa, não é que ela é de todo ruim, mas é mais fácil ela ser densa do que ela não ser, do que ela ser mais leve, tranquila. É mais fácil a gente se densificar aqui nessa matéria. Enfim. Então, quando você para com as suas práticas, você para com seus procedimentos, podemos assim dizer, aquilo que te fazia bem, devocional, gente, enfim, até mesmo meditar, às vezes acender uma vela, acender um incenso, ter ali o seu momento de conexão com a sua espiritualidade, você vai se esquecendo e você vai afastando, né? Porque você não tá tendo aquela prática diária de conexão com a sua espiritualidade. Então, às vezes, a sua família espiritual não vai conseguir te acessar, não vai conseguir te proteger, não vai conseguir te dar um sinal de
filho, fulano, ciclano, querido, querida, não vai por esse caminho. Olha, você está sofrendo ataque, olha, vai se proteger, vai, sei lá, se você gosta, usar algum cristal específico, ou ter realmente pontos de proteção na sua casa, para proteger a energia da sua casa, para proteger a sua energia e ficar mais difícil dessas energias, dessa egrégora negativa te acessar. Então, quando você abre os seus olhos para a espiritualidade, você tem os seus processos e às vezes a sua energia baixa um pouco, ou você esquece de fazer certas coisas porque, enfim, a vida acontece e paciência, e a gente também não está toda hora bem feliz e vibrando alto, a gente fica suscetível a essas energias mais densas. Então é o nosso trabalho, é o nosso processo a gente retornar, né? Voltar para o caminho que estava funcionando ou procurar um caminho que faça sentido, né? Às vezes começou uma prática, alguma coisa não fazia sentido, parou, então é o momento de procurar outra coisa, entender, sei lá, alguma religião, alguma forma de lidar com sua espiritualidade que vai fazer sentido para você. Mas não dá, e isso é algo que eles bateram muito na tecla comigo, não dá para você abrir os olhos para a espiritualidade e você querer depois fingir que não existe, sabe? Você viveu, você sabe, você pesquisou, e não só pesquisou, você sentiu. Porque tem coisas que você não vai ver em livros, você vai ouvir o outro falando e tentando explicar aquela sensação, que às vezes eu tento explicar aqui para vocês algumas coisas que eu passo, que eu já passei, mas é difícil explicar, né, quantificar, trazer isso em palavras. Quando você sente, quando você passa, você entende o que realmente isso significa. Então, quando você sabe o que isso significa, você presenciou, sentiu, viu, ouviu, e aí você fala, não, mas eu não acredito mais, não faz mais sentido, eu não quero viver mais isso. É muito difícil você fechar, é quase como se você abrisse uma porta, sabe? A caixinha de Pandora, você abre a caixinha de Pandora, não tem mais como fechar, é tipo isso. Aí vocês podem falar, nossa, Nath, mas é muito injusto, né? Não é legal. Poxa, se eu tenho livre-arbítrio de ir e voltar, fazer o que eu quero, o que eu não quero, como é que agora eu não posso mais lidar com a espiritualidade? Olha, eu sei que tem casos que dá pra fazer o fechamento, né, do, da sua visão, enfim, do seu terceiro olho, da sua espiritualidade. Só que pode dar certo e pode não dar certo, né? Apesar de terem promessas de que realmente vai dar certo, mas pode ser que dê certo, pode que não dê certo. E às vezes não dá certo porque você tem que lidar com essa espiritualidade. Isso vai te trazer uma consciência, um entendimento, um caminho que vai fazer sentido para você nessa vida. Então, quando você abre os seus olhos para a espiritualidade, para o mundo espiritual, eu particularmente acredito que é praticamente impossível você fechar, sabe? Porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto conhecimento, que realmente, se você quiser fechar esses olhos, tem que ser com muita vontade, assim, realmente você tem que ter passado por, às vezes, né, tem pessoas que passam por situações, veem coisas mesmo, espíritos, vultos ou algo muito palpável que trava, e aí às vezes a pessoa fecha, né, ou às vezes vai em um local, consegue fechar por um trauma muito forte, mas mais cedo ou mais tarde vai abrir de novo. É muito difícil. Vai existir uma tentativa da espiritualidade, enfim, às vezes de você mesmo, inconscientemente, de ter que lidar com essa espiritualidade de novo. Então, os ataques espirituais, né, agora saindo um pouco disso de querer sair ou não, os ataques espirituais, eles vão acontecer. É nisso que eu quero chegar. Você não vai ser imune, é isso. Você vai ter práticas, você vai aprender práticas que vão te ajudar a se proteger.
seja cristais, copo com sal grosso, às vezes copo de sal grosso com canela, cravo, tem alguns casos que usa até pimenta, especiarias, ervas, banhos de ervas, incensos, palo santo, acender velas praticamente diariamente para suas entidades, deidades, ou estar em um local em que vai te ensinar a fazer isso, a ter essa rotina, né, de cuidar da sua espiritualidade, de uma forma que faça sentido para você, que funcione para você, mas é necessário, gente, ter suas proteções, ter seus entendimentos, não só essas proteções físicas, mas no vídeo que eu falei sobre, decepcionar os outros, a mente, ela tem que estar muito boa, ela tem que estar muito forte, ela tem que estar muito saudável. Então você precisa cuidar da sua mente, primeiramente. Psicólogo, se necessário, um psiquiatra é importante, porque não existe uma espiritualidade saudável se a sua mente está desorganizada. Porque, gente, imagina, a sua mente desorganizada, você vira uma terra fértil para egrégoras, para energias densas e negativas que querem te desencaminhar. É muito fácil desencaminhar uma pessoa que já está doente mentalmente, ou levar a pessoa para uma doença mental. É muito fácil, gente. Então a gente precisa ter a mente forte, a gente precisa ter o nosso consciente e inconsciente muito fincado, com muita certeza de quem a gente é, para onde a gente quer ir, o que, que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, o que a gente quer na nossa vida, o que a gente não quer na nossa vida, lidar com traumas e situações do passado para que eles não se repitam no nosso presente e futuro, entender quem é você, sabe? Então tudo isso fortalece a nossa psique, tudo isso fortalece a nossa cabeça. E não tem como falar de espiritualidade e não falar de mente, mental, porque o mundo espiritual ele também é extremamente mental. Vai ter momentos em que você não vai ver alguma coisa com seus olhos, mas você vai ver na sua tela mental, você consegue ver na sua mente. E imagina uma mente desorganizada, você não vai conseguir ver, porque sua mente vai estar tão turbulenta, tão perdida, tão fragmentada, que você não vai ter você não vai conseguir ter a prática também de concentração, sabe, não vai estar meditando, não vai estar aprendendo a respirar, fazer suas respirações, que também tem muito a ver com meditação. Você não vai estar conseguindo. Uma pessoa desorganizada é uma espiritualidade desorganizada. E aí, obviamente, se o seu espiritual se a mente está desorganizada, o seu espiritual vai estar desorganizado e a sua matéria também vai estar desorganizada. Não só a sua matéria física da sua pele, mas a sua matéria da seus relacionamentos com os seus familiares, seus relacionamentos amorosos, seus relacionamentos profissionais, ou até a falta disso tudo. Às vezes você vai ficar sozinho e sozinha, porque também esse tipo de energia densa, negativa, tende a querer te deixar afastado de tudo e de todos, quer te deixar sozinho, porque uma pessoa sozinha é muito mais fácil de ser manipulada, tá? Então, se ficar talvez mais fácil para vocês, que foi a forma que funcionou para mim, para eu entender mais ou menos como funciona, mais ou menos, tá? Esse tipo de energia negativa e densa, pensa numa pessoa extremamente tóxica, que quer te travar, que quer te diminuir, que quer te fazer se sentir incapaz. Pensa numa pessoa narcisista, enfim, sabe? Pensa num ser assim, entende? Então você tem que se cuidar para não virar alvo fácil, né, dessa pessoa, desse tipo de energia. Então você precisa se cuidar e é diário, não é algo que você vai fazer só no final de semana. Sei lá, você vai, não sei, você vai para a igreja rezar todo domingo, né? E durante a semana você é uma péssima pessoa. Você vai no terreiro para fazer suas obrigações e durante a semana você tem uma língua afiadíssima e só sabe falar mal do outro. Quando você tem a oportunidade de fazer a coisa certa, você faz a coisa errada, sabendo que está fazendo a coisa errada. Então, cuidar de padrões, de pensamentos, tudo. Mente.
entende? Então, realmente acontece de quando você tá indo para o caminho certo, indo para o caminho da espiritualidade, de conhecimento, de entendimento, de práticas, você sofrer ataques. Porque você abriu os seus olhos e dá para te acessar. Normalmente dá para acessar mesmo que a pessoa não veja. Só que a pessoa não vai estar vendo, a pessoa não vai estar percebendo, a pessoa não vai estar entendendo, a pessoa vai achar que é outra coisa. Só que às vezes é espiritual. E aí, quando você abre os olhos, você entende os sinais, as percepções, as sensações, você entende que é espiritual e aí você vai precisar lidar com isso. Como eu lido com isso? Aí você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que ter alguém de confiança, ou no físico, ou se você realmente consegue se conectar com uma certa facilidade com seus guias, seus guardiões, mentores, enfim, sua família espiritual para te ajudar nisso. Mas você precisa ter práticas de proteção diário. Ai, Nath, é chato. Gente, é igual escovar dente e tomar banho. Você tem que tomar banho e escovar dente. Se você não tomar banho, você vai feder. Se você não escovar os dentes, seus dentes vão cair. Então, se você não cuidar da sua espiritualidade, você vai virar um alvo fácil. E, gente, é nas pequenas coisas também, tá? Que você vai sendo alimento desse tipo de energia. Não vai ser numa porrada só. Vai numa coisinha aqui, numa coisinha ali. Quando você vai ver, tá acontecendo várias coisas na sua vida que você fica. O que tá acontecendo? Gente, eu não saio disso daqui. Você já está sendo alimento há muito tempo, você já está sendo manipulada há muito tempo. Só que é só agora você percebeu porque ficou muito óbvio. Mas não precisa chegar nesse nível, né? Você pode ter as suas práticas, ter os seus entendimentos, e aí quando ter pequenos sinais, você já vai ver. Então você já vai, opa, tá acontecendo isso daqui, eu vou lá, vou fazer o que eu preciso fazer e vou retornar para o meu caminho. Opa, isso está acontecendo, por que isso está acontecendo? Ah, porque eu estou esquecendo de fazer isso, eu não estou prestando atenção naquilo, eu não estou me cuidando aqui, vou voltar, entende? Então é um trabalho diário, é um trabalho a todo momento, a toda hora você tem que estar observando. E depois, com o tempo, vira algo natural. Você já consegue perceber energias, sutilezas, os pequeniníssimos sinais, e aí vai ficando mais fácil de você fazer as suas movimentações e ter certos entendimentos. Mas isso, novamente, é com o tempo. Com o tempo, você vai ficando mais afiado, mais afiada para isso. As coisas vão ficando mais naturais. Como respirar, né? A gente não pensa em respirar, a gente só respira, né? Então vai ficando mais natural, tá? Mas isso novamente é com o tempo. Então se cuide diariamente, da forma que fizer sentido para você, da forma que te fizer bem, da forma que você sente que é o caminho para você. Novamente, não existe certo nem errado, existe aquilo que é para você, que você veio viver, experienciar e que funciona para sua mente, para sua espiritualidade, para os seus caminhos. E é só isso que importa no final, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até lá!